hoje no Doctor TV, dúvidas, carga imediata, implantes. Mas qual a verdade atrás de um emaranhado de dúvidas? Será realmente que a carga imediata é uma solução odontológica ou não? Mas para isto, trazemos o Dr. Rui Ferreira, uma sumidade em implantes. Mas mais do que eu descrever o Dr. Rui Ferreira, Dr. Rui Ferreira, primeiramente, muito obrigado por estar no Doctor TV, mas quem é o Dr. Rui Ferreira? Eu agradeço, para mim é uma honra estar participando desse programa. Como você mesmo disse, meu nome é Rui Ferreira, eu sou dentista, pós-graduado e graduado na Universidade Federal do Pará, com uma experiência de mais de 10 anos trabalhando com implantes e, como você mesmo disse, carga imediata. Doutor, nós estamos em meio a um grande cenário de dúvidas, porque nós nos deparamos, às vezes, com dentistas que falam que não é interessante carga imediata, mas, ao mesmo tempo, nós encontramos vasta literatura e profissionais que defendem a carga imediata. Na sua opinião, carga imediata é uma assertiva ou não? Com certeza. Existe uma máxima dentro da implantodontia que é a seguinte: sempre que você puder, você deve fazer carga imediata. Agora, o que vai guiar se ela é possível ou não são diversos fatores que a gente vai tentar desmistificar hoje aqui. Perfeito, doutor. Doutor, e também fiquei sabendo que você tem uma experiência, e não experiência, mas tem uma trajetória e uma universidade muito conhecida do Brasil. Você poderia compartilhar com nossos telespectadores sobre a sua formação, toda essa base que você traz de um seio de universidades públicas, que é muito importante para que você que está em casa tenha acesso a informações, mas com fontes seguras. Porque nós falamos de um cenário conturbado de informações hoje em dia. Então a informação ela é muito importante, mas quando nós podemos dar fé nessa informação? Isso mesmo. Eu fiz graduação, né, na Universidade Federal do Pará, que é uma universidade que tem um grande foco em pesquisa e é onde é produzido muito conhecimento científico para a área odontológica. E tive a oportunidade de fazer a pós-graduação em implantodontia na mesma instituição. E da mesma forma que na graduação a gente tem um amplo nível de pesquisa e acesso a conteúdo científico, na pós-graduação também. E isso faz com que a gente esteja sempre atualizado para oferecer para os nossos pacientes o melhor. Hoje o que a gente tem de pior dentro da nossa área, dentro da odontologia, é o despreparo científico dos profissionais, o que afasta as pessoas de uma verdade. Então, ter feito parte, né, da Universidade Federal, para mim, foi muito grandioso e esclarecedor, cientificamente falando. Gostei muito, doutor, que você colocou em relação sobre base científica. E quando nós falamos sobre qualquer abordagem médica ou abordagem odontológica, a minha opinião, a opinião do doutor, não é uma máxima válida, mas sim com uma fundamentação científica. Mas, doutora, quando nós falamos de carga imediata, esta é uma realidade para todos os pacientes ou não? Então, o que é a carga imediata? A carga imediata, ela é a colocação de um implante intraósseo e no mesmo dia ou até 72 horas depois que você colocou esse implante, você vai colocar uma coroa ou um provisório, ou seja, uma prótese parafusada sobre aquele implante. Isso faz com que você acelere o processo e você conserve estruturas fundamentais biologicamente falando. Então, a gente pode sim entender nesse conceito que a carga imediata ela é uma máxima para a odontologia e para a saúde do nosso paciente. Doutor, e um ponto, acho que todos vocês que estão em casa devem querer saber em relação a riscos. Quais são os reais riscos de uma carga imediata? Porque nós olhamos pela internet
vários casos, pessoas com informações ou desinformações que acabam transmitindo para você que está em casa aquela sensação de medo. Mas, como temos um especialista hoje aqui no nosso lado, doutor Rui Ferreira, eu gostaria, doutor, o que nós podemos falar de uma maneira assertiva para o nosso telespectador em relação a riscos? O que nós temos de risco na carga imediata? Hoje, todo o processo cirúrgico, a gente sabe que ele vai ter alguns riscos, certo? Esses riscos eles vão estar vinculados principalmente à característica do paciente, se ele tem doenças, as condições ósseas, né? E todos esses riscos eles podem ser minimizados por uma boa anamnese, que é um estudo da condição de saúde do paciente, com a solicitação de exames pré-operatórios, tanto exames de sangue como exames de imagem, uma tomografia, que é o exame de predileção para a execução desse tipo de técnica. E o que isso tudo, depois que você coleta as informações, eles trazem um risco mínimo, que seria você ter coisas vinculadas ao geral de uma cirurgia, como, por exemplo, um quadro de hemorragia, um quadro de um paciente que tenha, vamos supor, um quadro de anemia, um paciente que faça uso de bifosfonatos, que são medicações para osteoporose. Então, esses riscos eles só vão realmente ser inerentes se a gente tiver um profissional que não se preocupe com a condição de saúde do paciente, com o pré desse paciente, o que ele tem antes da cirurgia. Se você tomar os cuidados, os riscos são mínimos. E um ponto que muito se debate pela internet, nós nos deparamos com pessoas comentando também, e alguns pacientes relatando também, que é em relação a perder implantes. Sim. O que realmente é verdade e não é? Em relação à ideia de perder implante, vemos pela internet pessoas relatando, fiz a carga imediata e perdi meu implante. Isto é uma verdade, não é verdade? É um mito que se tem? O que nós temos de realidade nisso? Doutor Daniel, eu costumo dizer que o cirurgião ele é responsável por 50% do processo. 50% do complementar do processo ele vai ser vinculado ao paciente. Se o paciente tomar os cuidados devidos que foram instruídos pelo cirurgião e ele obedecer certinho, os riscos de ter uma perda eles são muito diminuídos. Então, quais são os fatores que vão me levar a uma perda? Eu colocar excesso de carga nesse implante antes do período devido. Então, eu não posso sair comendo, né, qualquer coisa como eu bem entendo. Eu tenho que respeitar uma dieta que ela vai evoluindo nos processos de cicatrização desse implante. Um outro fator é fazer um adequado pós-operatório, um repouso. E aí entra no que eu já falei aqui, para eu não me tornar repetitivo. Eu conhecer esse paciente antes. Vou citar um exemplo. Diabetes é uma doença que é muito comum, mas ela não é um fator contraditório, desde que ela esteja controlada. Sim. Agora, se você não tem a sua glicemia controlada, você é um paciente de alto risco para perder os implantes. Por quê? Diabéticos têm uma vascularização periférica diminuída e isso atrapalha a cicatrização. Então, a gente costuma dizer que, em média, 1% dos pacientes vão ter perdas de implante, que às vezes acontecem por uma rejeição do organismo. Mas tomando cuidado com esses fatores, com a saúde do paciente, com os exames, essa taxa de sucesso é de 99%. Doutora, e quando nós temos pacientes, por exemplo, que é uma máxima, é uma verdade, todos nós que realizamos cirurgias, existem pacientes que eles estão em quadros distintos, como o doutor colocou muito bem, que acabam perdendo. Qual seria a melhor alternativa para o paciente que perdeu a prótese, por exemplo? Paciente que ele tem essa dificuldade, existe alguma alternativa que não seja a carga imediata para pacientes que não têm essa condição? Sim. A primeira opção que a gente pode pensar é numa carga tardia. O que é a carga tardia? É quando você coloca esse implante no osso,
mas você não vai colocar nenhum tipo de carga naquele primeiro momento. Você vai esperar esse implante cicatrizar e depois você vai colocar a coroa, num período em média de 4 a 6 meses. Isso garante que quando você for fazer a reabilitação desse paciente, colocar essa prótese, o implante já está fixado ao osso. Agora, não sendo possível recolocar um implante, você tem opções protéticas, como coroas fixas, coroas adesivas. Mas eu garanto para você, com a taxa de sucesso que a gente tem hoje em dia, e se você tiver os cuidados de um bom cirurgião que faça esse preparo prévio, você não vai ter que cair numa solução protética, porque hoje a gente tem ciência para garantir que a gente consiga fazer o implante. Se não imediato, que vá pela opção tardia. E algo muito interessante que o doutor tem pontuado desde o início dessa entrevista, você deve ter percebido, a capacidade técnica e a fundamentação que ele traz para nós. Isso tem um ponto que eu gostaria de alertar você que está em casa. Muitos cenários que nós nos deparamos pela internet, com opiniões e com intercorrências, eles têm uma fundamentação na falta de preparo do profissional. Porque o doutor pautou suas palavras em conhecimento do paciente, um pré-cirúrgico com muita responsabilidade e até agora nós vimos muita técnica. Doutor, um ponto importante eu gostaria de comentar é em relação, o doutor falou que existe não carga imediata, mas uma carga tardia. Será que muitos profissionais, às vezes, por uma certa pressão do próprio paciente, não acabam aceitando realizar uma carga imediata quando não devem? Certeza. A experiência, né? E eu já fui vítima dessa pressão, né? E quando você não tem essa experiência de ter o tato de lidar com o paciente, você acaba cedendo à pressão do paciente. O paciente, as pessoas, elas querem um dente imediato. Sim. E na maioria das vezes, o próprio paciente, e isso é compreensível, por ser uma zona estética, você ficar, vamos supor, sem um dente aqui na região anterior, um dente na frente, a pessoa quer resolver aquilo o mais rápido possível. Só que é necessário que você entenda que você tem que confiar no profissional e que existem formas, vamos supor, você não conseguiu fazer uma carga imediata, mas você pode colocar um provisório. Você não vai deixar seu paciente sem dente, mas é necessário respeitar o que a gente chama de limites biológicos. Então, sim, eu preciso ter uma condição de travamento para que eu consiga fazer a minha carga com segurança. Se eu não conseguir essa condição de travamento, é preferível que eu explique, dê um jeito de achar uma solução e realizar a carga tardia. E algo interessante, você que está em casa deve guardar, que o doutor apontou em vários momentos. O cirurgião, ele é parte do processo, mas você que está em casa tem igual ou maior responsabilidade. Doutor, quais são os principais sinais do paciente no pós-cirúrgico, que é aquele alerta? Quando o paciente percebe esses sinais, ele deve buscar de imediato o seu cirurgião. Quando a gente pensa em carga imediata, uma das coisas que o paciente pode, e isso já está provado cientificamente, é ter uma carga axial. O que é uma carga axial? É quando eu tenho dois dentes tocando nesse sentido. Ou seja, no longo eixo do meu implante, eu posso ter carga. Agora, um movimento extremamente deletério é o movimento de puxar alguma coisa, onde eu mordo e puxo, onde eu tenho uma carga lateral. Se eu tiver essa carga lateral, esse implante ele vai sofrer forças deletérias e o organismo pode entender ele como um corpo estranho e vai expulsar. Como eu sei que começou a ter uma reação de corpo estranho? Normalmente, o paciente vai sentir dor naquele implante, ele vai ter mobilidade daquele implante e ele pode ter secreção purulenta. Por quê? Porque o organismo vai começar a tratar aquele implante como uma ameaça. Então, o que eu indico para os pacientes? Você colocou, você vai ver que você não vai estar sentindo nada. Movimentou, doeu, uma dor estranha, você liga imediatamente
para o seu dentista, porque você pode estar entrando num quadro de perda. E aí, existe um modo de você reparar isso. E algo que o doutor colocou também, em relação à observação. Você, paciente, que realiza qualquer procedimento cirúrgico, você deve observar, deve analisar esse processo e conversar muito com o seu cirurgião. Como o doutor Rui colocou, alguns sinais importantes que, se você entrar em contato, que está em casa, no período pós-cirúrgico, comunicar o profissional que fez essa cirurgia, em muitos momentos, essa dificuldade ela pode ser reversível. Só que se você não fizer parte desse processo, em muitos momentos, não adianta culpar depois o profissional, porque você não fez também a sua parte. E, doutor, e algo que hoje é um cenário muito, muito atual, estava até conversando ontem com o doutor de Miami, doutor Jack, em relação ao que? A LGP1, o hormônio sintetizado que tornou-se realidade para todos nós e queremos perder peso de uma forma rápida. E esse hormônio LGP1, que ele acaba cuidando do esvaziamento gástrico e dessa sensação de saciedade que ele acaba gerando, para nós, quando vamos fazer uma cirurgia, quando o paciente ele não nos relata que ele realiza uso, que ele utiliza esse hormônio sintetizado, ele não vai ter o esvaziamento gástrico necessário pré-cirúrgico. E ele pode colocar o cirurgião em uma situação de intercorrência por falta de comunicação. Doutor, no âmbito dos implantes, há uma necessidade ou alguma preocupação de esvaziamento gástrico antes de uma cirurgia ou é algo mais tranquilo? Não, a maioria dos implantes, até cargas imediatas, a gente consegue fazer com anestesia local. Então, esse tipo de procedimento, ele não necessita de um esvaziamento gástrico. Inclusive, a gente pede que o paciente tenha uma rotina normal, a mais próxima possível do que ele já tem. Então, se você toma café da manhã às 8 horas, tome seu café da manhã às 8 horas. Se você come uma torrada e toma café, faça isso. Não também invente de fazer um mega café da manhã, porque você vai passar mal. Então, a gente pede que o paciente tenha a rotina o mais próxima possível e é necessário que o cirurgião ele tenha preocupação de enquadrar essa cirurgia no melhor horário para o paciente, no horário que o paciente esteja mais tranquilo, né? Evitar de atender o paciente num horário muito tarde, que o paciente já passou por um estresse diário, às vezes perdeu refeições, está mais afetado. E, com certeza, tendo a atenção, a palavra é essa, é ter atenção ao paciente. Você consegue adequar a sua rotina à rotina desse paciente e ter, com certeza, um índice bem maior de sucesso. E para aquele paciente que está em casa e que é um paciente um pouco ansioso, que ele tem um certo medo do procedimento cirúrgico. Doutor, existe algum fármaco? Você prepara um paciente um pouquinho antes? Como se dá? Até para explicar para o pessoal que está em casa. Sou um paciente ansioso, tenho medo de realizar essa cirurgia. Como é feito, doutor? Ele recebe algum tipo de benzo antes? Se ele toma algum tipo de fármaco para poder tranquilizar na hora da cirurgia? Ou inicia sem nenhum fármaco? A gente vai se apegar a tudo que pode, né, ser bom. Se o paciente reza, a gente reza. Se ele ora, a gente ora. Mas, brincadeiras à parte, a gente tem sim formas. Pela minha experiência, eu digo a você que a melhor forma de reduzir a ansiedade é a confiança. Então, se você confia no seu cirurgião, você já vai para a cirurgia menos ansioso. Mas mesmo assim, se você tem fobia de passar por um processo cirúrgico, você pode fazer uso de substâncias como ansiolíticos, que são substâncias calmantes, que vão deixar você mais tranquilo. Existem profissionais que fazem uso de um gás que muitas pessoas veem em filmes, que é o óxido nitroso, que você respira e fica um pouco mais, né, relaxado. Existem clínicas que já fazem sedação consciente, que é um estado em que você fica bem sonolento, então você não lembra de nada. Mas normalmente essa sedação ela tem que ser feita por um anestesista, um médico que esteja lá. E existe também a opção de você fazer sob anestesia geral, que aí você vai
realmente apagar, vai passar pelo processo e depois você vai voltar. Esse processo em si da anestesia geral, ele sim, que a gente já falou ainda agora há pouco, o paciente tem que estar com o estômago vazio, ele tem que cumprir uma agenda de jejum, ele tem que fazer exames pré-operatórios, ele tem que ter liberação de um cardiologista e ele vai ser acompanhado por um anestesista. Normalmente, eu, por exemplo, tenho uma equipe de médicos que vão me assessorar para que a gente alcance um resultado ótimo junto do paciente. Doutor, para fechar essa grande entrevista, eu trago uma pergunta um pouquinho polêmica. No atual cenário que nós também nos deparamos com o tão falado canabidiol, para pacientes que realizam a utilização, afeta na cirurgia, auxilia a cirurgia, qual a sua opinião para um pré-cirúrgico? Benéfico ou não auxilia? Ou apenas um placebo? Se o paciente ele faz o uso do canabidiol com prescrição médica, a gente vai buscar conversar com o médico dele para entender se ele deve ou não continuar com o uso durante o processo cirúrgico. Toda medicação que você toma, ela tem que ser suspensa ou mantida pelo seu médico. Então, o que a gente faz? A gente faz um referenciamento para o médico desse paciente e pergunta a ele, é ideal que esse paciente se mantenha com o uso ou não? E aí a gente consegue ter uma boa conversa para traçar todo o planejamento desse paciente e assim conseguir fazer a cirurgia da maneira mais tranquila possível. Então, se você usa e seu médico decidir que você deve manter, você vai manter, né? E se você tiver que suspender, ele também vai falar, é melhor nesse caso suspender, e assim a gente vai construindo juntos, numa equipe multidisciplinar, o melhor caminho para esse paciente. Doutor Rui Ferreira, muito obrigado. Uma entrevista muito importante, porque eu acredito que muitos telespectadores tinham várias dúvidas e que o doutor sanou com muita responsabilidade e de uma maneira cirúrgica, precisa. Doutor Daniel Machado, para o Dr. TV e para nossos telespectadores, com muita gratidão de ter recebido o doutor Rui Ferreira. Muito obrigado, doutor. Eu agradeço. Acho que é de extrema importância ter um programa que instrui as pessoas sobre saúde, que é uma área que ainda no nosso país é um pouco vista como distante, e levar a informação para as pessoas é de extrema importância. Então, parabéns pela sua iniciativa. Espero que tenhamos ajudado muitas pessoas. Muito obrigado.